Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Conservador Patriota. Estamos aqui para mais um vídeo. O vídeo de hoje é: a grande imprensa brasileira se tornou o lodo do esgoto. Não existe mais podridão na face da terra do que o lodo que se forma no fundo do esgoto. E é isso que a grande imprensa brasileira, sobretudo da grande mídia, como a emissora Globo Lixo, CNN Lixo, Band Lixo e os jornais Foice de São Paulo e o Esquerdão, se tornaram. Os jornalistas brasileiros sempre apresentaram um viés ideológico de esquerda, mas que vem se radicalizando cada vez mais, principalmente após o início do governo Bolsonaro. Tanto que ela é chamada por seus colegas jornalistas que não fazem parte dessa grande mídia de extrema imprensa ou consórcio. O problema é que não se trata apenas da ideologia comunista ou comunopetista, nem da parcialidade com que se tratam os fatos, nem do dinheiro que essas emissoras recebem do Partido Comunista Chinês, do desgoverno do PT, da máfia da nova ordem mundial ou até do mundo islâmico. Também não se trata das mentiras, da desinformação, da manipulação, da dissimulação, da omissão e demais atrocidades cometidas pelos jornalistas com os fatos e com a verdade. O problema é que esses jornalistas ou jornazistas da imprensa brasileira vêm cometendo crimes em série, e nenhum órgão, como por exemplo a ABI ou o Ministério Público, chamou atenção para isso. Crimes como calúnia, difamação e injúria foram praticados aos milhares durante o governo Bolsonaro, com políticos ligados a ele e até a sua família, ainda são praticados aos desafetos políticos desse desgoverno. Destruição de reputações de pessoas de bem e de corporações como a Polícia Militar, que é chamada de praticante de chacina, é feito quase que diariamente, enquanto que criminosos narcoterroristas são tratados com benevolência e parcimônia, ao ponto de uma jornalista da Globo Lixo, Eliane Canhotede, dizer que para cada bandido morto deveria haver um PM morto, um policial servidor público que arrisca sua vida diariamente para evitar que a sociedade entre na barbárie. Para mim, isso se chama apologia ao crime, crime previsto no artigo 287 do Código Penal. Diversos crimes foram cometidos durante a pandemia por jornalistas que diziam estar agindo em nome da ciência. Crimes como falsear informações sobre remédios que poderiam salvar milhões de vidas, enaltecer vacinas que provaram serem ineficazes e que hoje mostraram que foram causas de mortes ou de sequelas gravíssimas. Auxílio no fechamento de estabelecimentos comerciais que causou desemprego e falência, dentre outros crimes. Essa escalada criminosa por parte dessa extrema imprensa da grande mídia teve seu ápice agora, nessa guerra travada entre Estado de Israel e o grupo terrorista Hamas. Omitem descaradamente o termo terrorismo e, quando classificam os membros desse grupo, se referem a eles como combatentes fundamentalistas, radicais islâmicos, fanáticos, extremistas, ou seja, tudo menos terroristas. Omitem os assassinatos e decapitações de bebês, os estupros e assassinatos de mulheres, de pessoas queimadas vivas, de torturas infligidas a crianças, idosos, homens e mulheres. Relativizam o comportamento desses monstros psicopatas com o propósito de agradar a um desgoverno que os paga em milhões e que faz acordo de parceria com Hamas. As ações de alguns desses jornalistas com relação ao Hamas são tão grotescas que poderiam ser tipificadas como crime previsto no artigo 3º da Lei 13.260 de 2016, que é a Lei de Terrorismo. Ou seja, o artigo 3º é para aqueles que promovem o terrorismo. Com relação
As senhoras idosas com Bíblia na mão e que rezavam o terço nos quartéis, assim como as crianças, pais de famílias, homens e mulheres de bem, que clamavam às Forças Armadas para nos salvarem do comuno-petismo bolivariano e que foram presas de forma pérfida no dia 8/1/2023, muitos deles nada praticaram em relação a depredações, esses jornalistas fazem questão de se referirem a eles como terroristas bolsonaristas. A verdade é que, quando um esquerdista defende um grupo terrorista como o Hamas, ele defende suas ações, ou seja, esse esquerdista faria a mesma coisa que o Hamas faz com aqueles que discordam dele ou não se submetem às suas ideias. Tenho esperança que um dia o Brasil se livrará desse processo revolucionário comunista e que esses criminosos sejam devidamente julgados por todos os seus crimes e recebam a pena devidamente merecida. Eu tenho muita esperança que no dia que o Brasil se libertar desse comuno-petismo, desse processo revolucionário comuno-petista que já está em andamento aqui no Brasil, juntamente com esse sistema maçônico, que haja um julgamento tipo o Tribunal de Nuremberg, que faltou, eu até gravei um vídeo sobre isso, faltou na história do mundo. O mundo viu colapsar, entre aspas, o comunismo da ex-União Soviética e não julgou aqueles que foram os carrascos, as pessoas que mataram pessoas, os agentes do comunismo, não foram julgados. Pelo contrário, esse pessoal hoje tem cargos na ONU, na OEA, em diversos organismos internacionais. Esses mesmos elementos que fizeram parte da KGB, da Stasi, de outras polícias secretas aí, do leste europeu, né? E hoje estão aí, continuam aí. E aqui no Brasil a mesma coisa. Nós temos que ver que esses jornalistas, e não só jornalistas, artistas, celebridades, intelectuais, que são cúmplices desse governo e que elogiam esses terroristas, que são cúmplices, inclusive, dos crimes desse governo e que cometem também crimes, eles têm que ser julgados. Eu tenho fé que ainda vão ser julgados num tribunal penal e terão a pena que lhe é merecida. Muito bem, eu peço a todos que se inscrevam no canal, que curtam o vídeo e compartilhem com os amigos. Muito obrigado.